Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol, 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 todas as glórias, devotos reunidos. Então a gente tem que entender em primeiro lugar que esse assim chamado, né, santo nome de Deus, Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, é a presença de Deus na nossa vida. É muito importante você sempre ter isso em mente. Onde está Deus? Nessa Kali Yuga em que estamos vivendo, né, nessa fase de irreligiosidade, onde as pessoas, quase todas as pessoas desse mundo, mesmo tendo uma religião, ou sendo assim chamado um ser espiritual, na verdade as propensões animalizadas de todo mundo, né, se mantêm presentes, porque a mente da maioria das pessoas está completamente condicionada, contaminada, mesmo tendo conhecimento espiritual. Ou se você é praticante de alguma religião, naturalmente devemos entender isso, que nós temos, né, uma mente como instrumento e acabamos sempre nos identificando com esse corpo material. Assim, independentemente da prática que você tenha em relação à forma que você está, seja uma forma humana ou uma forma, vamos dizer assim, extraterrestre, uma forma diferente, mas que tenha consciência, uma consciência mais expansiva, vamos dizer assim, não importa se você está fazendo uma prática espiritual, se você não se desapegar dessa condição, daquilo que é chamado falso ego, a identificação com essa forma em que você está. Todo o objetivo daquilo que é chamado a vida espiritual é você se tornar um espírito, em consciência, em realização pura, e você ser a vida do espírito na sua vida de manifestação
aqui nesse assim chamado mundo material. Então, nessa Kali Yuga, que é uma era assim bem pesada em todos os sentidos, Sri Chaitanya Mahaprabhu, que era o próprio Krishna, ele veio se manifestar através desse santo nome. Essa é a misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Por isso, em seu verso é dito, né? Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Goura Tuishi Namaha. Então, dizendo que essa encarnação de Krishna, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que veio nessa era de Kali Yuga, essa encarnação é a encarnação mais misericordiosa de Krishna, nesse sentido em que nos entregou, né? Krishna se entregou pessoalmente para todo mundo através do cantar do santo nome, o Mahamantra Hare Krishna. Compreendem a profundidade disso? O próprio Deus se entregou a nós através do seu nome. Ou seja, não há diferença entre o Mahamantra Hare Krishna e o Senhor Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, a origem de tudo, a causa de todas as causas. Mas não podemos compreender isso na íntegra, mesmo que sejamos grandes religiosos, oradores, eruditos das escrituras, espiritualistas. Não conseguimos entender, porque isso só vai ser entendido quando você, nesse processo de cantar o nome de Deus, atingir a sua forma espiritual transcendental, nessa conexão amorosa com Deus. No entanto, nesse estágio preliminar, basta essa informação, você entender que onde está Deus? Eu quero entrar em contato com Deus. E aí Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Krishna, fala, se vocês cantarem o santo nome, eu estou dançando pessoalmente em suas línguas, em seus ouvidos. Quando você entende isso, você vai cantar com devoção. Não cantar assim distraidamente, ou repetir o nome porque Chaitanya, Krishna pediu. De modo que você vai tentar cantar nessa plataforma espiritual. Aí você canta o santo nome de Deus e associado a isso você pode também meditar em um verso dos passatempos do Senhor Krishna. E também é muito importante se associar com devotos que já estão realizados no divino, para ouvir, né, o que se chama Krishna Katha, Hari Katha. Se associar sempre com devotos que estão falando sobre Deus, que estão explicando a ciência da Bhakti Yoga. E também essa pessoa, ela tem a energia da misericórdia de Deus presente em sua vida, sendo que Krishna prepara algumas almas nesse mundo, nessa potência amorosa, para que essa potência seja manifesta para aquela pessoa que está ouvindo esse devoto, imbuído desse sentimento amoroso puro pelo Senhor Krishna, ou por Srimati Radharani. Cada um tem um humor específico, transcendental, na relação eterna com o Senhor Supremo. E daí é muito importante, né, entender que nessa era a prática espiritual mais importante, a mais importante, é cantar o santo nome de Deus. Santificado seja o vosso nome, para que o seu reino venha a nós. Se cantamos o santo nome com devoção, tendo também, né, essa sabedoria, mas não necessariamente, mas se você canta com o seu coração, com devoção, entendendo que o santo nome é o Senhor Supremo, não há diferença.
em termos absolutos dessa representação sonora de Deus e a forma de Deus. Não há diferença. Se você canta com essa devoção, naturalmente, aquilo que é chamado o reino de Deus vai surgir para você. Vai surgir por quê? Porque você está purificando a sua mente na medida em que canta. E aí você retira, né, os chamados anartas, contaminações, ou samskaras, né, as impressões que estão criando uma programação na sua mente, seja de vidas passadas ou dessa vida, e você se rende, né, totalmente aos pés de lótus de Deus. E ele diz, né, no Bhagavad Gita, que ele vai limpar todas as suas reações pecaminosas. Toda aquela sujeirinha no qual você está viciado, habituado a cumprir, né, uma rotina de prazer, de desejo nesse mundo material. Assim, toda vez que você está cantando o santo nome, essa misericórdia de Krishna naturalmente vai se manifestar no seu coração e vai limpar, né, tudo aquilo que é um impedimento, um empecilho para a sua consciência espiritual despertar completamente. Então você vai ver assim, face a face, na frente dos seus olhos, essa realidade da morada de Deus, né, dos passatempos de Deus, de você participando disso tudo, de uma forma consciente, através dessa indução espiritual ou divina no seu coração. Krishna vai revelando tudo para você na medida em que você se rende proporcionalmente a Ele. Só que para se render a Deus, ter esse estímulo, esse entusiasmo, você tem que estar com a mente pura. E para purificar a sua mente, você começa a cantar, né, o santo nome, que é esse processo deixado por Krishna na forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu nessa Kali Yuga. Como assim a graça, a misericórdia gratuita de Krishna para você? E mesmo assim, Krishna se fazendo presente no nome, né, muitas pessoas não compreendem isso e começam a querer obter vantagens materiais ou místicas nesse cantar. Isso aí é completamente ofensivo. Porque o santo nome você tem que cantar só pensando em que Krishna me ocupe em serviço devocional nesse mundo, para eu me manter nesse estado de consciência amoroso a seus pés de lótus. Quando cantamos o Mahamantra Hare Krishna, é como Prabhupada explica, é como um filho chorando à mãe, pedindo, né, leite, alimento da alma. Então você canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E lá no seu coração, com essa devoção, você está pedindo, por favor, Krishna, ocupai-me em seu serviço devocional, nesse mundo, nesse campo de atividades, porque eu sou, né, constitucionalmente, eternamente, um servo eterno, amoroso de sua pessoa. Quando você entende isso, naturalmente você já se elevou, né, a um nível bem maior de consciência que ultrapassa o nível normal de toda essa humanidade de Kali Yuga, que ainda se comporta, né, de modo animalesco, totalmente identificada com esse corpo material, onde o movimento desse campo de atividades é uma formação do movimento do falso ego. Tudo aqui é construído, né, nesse ideal de você estar se identificando com essa forma material. E aí quando Krishna vem como Chaitanya Mahaprabhu, ele dá o exemplo de como é um devoto puro,
um espírito livre completamente da matéria, sentindo os sintomas transcendentais nessa relação com Krishna. Chaitanya Mahaprabhu ele tinha a mentalidade de Srimati Radharani, a sua energia de amor. E a energia do amor, ela é emanada da fonte suprema do amor. Assim, Srimati Radharani é o amor supremo, e Krishna é a fonte do amor supremo. E esse amor supremo, Srimati Radharani, sempre quer servir a Krishna em nível assim, máximo, que é chamado, né, na terminologia da Bhakti Yoga de Mahabhava. Mahabhava. Ninguém pode se comparar a Srimati Radharani. Temos que servi-la, né, amorosamente. Então, a Srimati Radharani, o amor supremo, quer sempre servir, né, completamente a fonte dela, que é o Senhor Krishna. E o Senhor Krishna se considera assim, completamente encantado por Srimati Radharani. E dessa forma, essa é a mentalidade, né, de Krishna na forma do Senhor Chaitanya, que ele vem experimentar essa encarnação de Chaitanya, quando ele quer experimentar a emoção de Srimati Radharani em serviço e amor por ele. E Srimati Radharani, sendo o amor de Deus, é a misericórdia máxima. Por isso que Namo Mahavadanyaya, Krishna Prema Pradayate. Krishna Prema, essa encarnação misericordiosa de Krishna, que é Chaitanya Mahaprabhu, que veio aqui há mais ou menos 500 anos atrás, está distribuindo Krishna Prema, amor puro por Deus. Para todo mundo, para quem quiser, muito fácil. Daí ele fala, cantem o Mahamantra Hare Krishna, que eu no coração de vocês, se eu sentir, né, o desejo sincero de vocês obterem, né, esse prema que é muito raro. Krishna não dá prema para cada amor puro para uma pessoa que está com a mente contaminada, ou que esteja fazendo esse jogo amoroso com Deus, mas no íntimo é hipócrita, né? Está em cima do muro, não quer se entregar completamente aos pés de lótus de Krishna. Mas Chaitanya Mahaprabhu, ele veio e disse assim, eu vou dar esse Krishna Prema para todo mundo, mesmo que você venha numa forma mais assim, devagar, vamos dizer. Então esse é um benefício assim, que Krishna raramente dá para um devoto, né? Porque Krishna ele exige rendição plena. Mas Chaitanya Mahaprabhu é Krishna assim, distribuindo esse amor puro para todo mundo, para quem quiser. E aí em seu segundo verso, né, do Shikshastaka, o Senhor Chaitanya deixou 8 instruções. No segundo verso, ele diz que os nomes dele são dotados de todas as potências transcendentais, que é por bondade que Deus nos dá esses nomes, e nesses nomes estão inseridos todo o poder de Deus, sem reservas. Aí depois ele diz, mas as pessoas são muito desafortunadas, porque apesar de Deus se entregar a si mesmo para qualquer alma que quiser realizá-lo, nessa Kali Yuga, as pessoas mesmo assim não têm interesse. Então eu te dou o Mahamantra Hare Krishna, mas, né, às vezes um mestre espiritual imbuído, né, de toda a potência transcendental de Krishna, passando a potência para o santo nome que é entregue a outra pessoa, mesmo assim ela não tem interesse
ou não canta apropriadamente com o coração, canta com a mente, canta de modo ofensivo, de modo pervertido, se chama Namabasa, a sombra do santo nome, um reflexo pervertido do santo nome, porque a pessoa não está cantando apropriadamente, porque se você realmente quer realizar Deus, entende que o santo nome é Deus, naturalmente você coloca toda a sua energia, o seu tempo, a sua inteligência, a sua prática para estar, né, se unindo a Deus com essa vibração, o Mahamantra. Então é assim que funciona. Assim que funciona, mas nós somos muito desafortunados porque nossa mente está contaminada. Porém, se você vai cantando o santo nome, mesmo com a mente contaminada, e no início não entendendo que o santo nome é Krishna, por você estar cantando o santo nome, você vai limpando a sua mente das impurezas, dos condicionamentos, de tudo aquilo que está, né, hoje em dia eu falo, tudo aquilo que está presente no seu subconsciente, que representa a alma que foi manipulada, vamos dizer assim. Então, Krishna vem para desprogramar a sua mente, passando a mensagem do Bhagavad Gita, passando a mensagem do Bhagavatam. E, naturalmente, quando você atinge esse estado puro de mente, você consegue compreender quem você é, quem é Deus e como você está estabelecendo o relacionamento eterno com Deus no seu coração. E aí você continua cantando o santo nome, só que agora num estágio mais purificado. E aí sintomas espirituais começam a se desenvolver no seu coração. Isso existe como toda a ciência da Bhakti Yoga, né? Os Goswamis, que eram os discípulos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, explicaram tudo isso. Inclusive o livro, acho que mais famoso aqui da representação aqui da ISKCON, né, eu acho, é o Bhakti Rasamrita Sindhu, o Néctar da Devoção, onde a ciência da Bhakti Yoga é descrita para que possamos compreender melhor qual a natureza desse processo em que seguimos, né, os devotos chamados assim Rasika, os devotos que estão experimentando a raça do Senhor Krishna e de Srimati Radharani. Temos que estudar, né? Temos que virar, né, PhD em Bhakti Yoga. E aí depois, quando você chega nessa fase de purificação, totalmente integrado ao conhecimento da Bhakti Yoga, dos sintomas no seu coração, desse entendimento pleno do que você é realmente, que você não é esse corpo, que você é um servo eterno, amoroso de Krishna, que você é uma parte integrante de Krishna, uma Tatastha Shakti, que você é uma alma, né, que pode estar nesse mundo aqui material ou pode estar no mundo espiritual. Quando você vai compreendendo tudo isso e vai vivendo isso de maneira realizada, naturalmente, quando você canta o santo nome, nesse estágio, você já está cantando o santo nome, sentindo amor expansivo por Deus. Esse Bhakti Prema, né, ou esse Prema, Radha Prema, Krishna Prema, depende da sua posição em relação a Deus, se manifesta automaticamente quando você está cantando o santo nome de Deus. Tá? Então você canta, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Aí você está sentindo a presença direta de Deus. É isso que temos que compreender, né? As fases do santo nome. No início você canta a parada nama, né? O nome de uma maneira ofensiva, desconsiderando, negligenciando Deus. Porque Deus é o nome, não há diferença, né? Depois, ao cantar
ofensivamente, você vai purificando esse cantar. E depois que você cantou purificado esse nome, você vai sentir, né, vai chegar a essa fase de prema, onde você vai cantar com amor puro o santo nome. E aí você atingiu a perfeição do cantar. Existe toda uma ciência, né, explicando que durante o cantar, como você deve se conduzir nesse mundo para não deixar que Maia ou a influência da energia material te contamine e você caia do seu processo de cantar o santo nome. Por isso que muitas pessoas começam a cantar, mas pela influência poderosa da energia material, elas acabam caindo, né, de seu desejo de encontrar Deus, porque esse mundo material, quando você vive no falso ego, ele é bem encantador e ao mesmo tempo é bem miserável. E aí você fica sempre no meio do muro, né, em cima do muro, e não se decide a se render completamente à suprema personalidade de Deus, e isso representa aquilo em você que é eterno, que vai continuar além desse corpo material. Como diz o Mestre Jesus, né, um reino dividido não subsiste em si mesmo. Então você não tem que escolher entre o espiritual e o material, porque tem muito espiritualista, tem muito religioso aí que às vezes é muito mais materialista do que um ateu. Lá no fundo, ele está usando esses recursos para manipular lobos vestidos de ovelhas. De modo que você não tem que escolher nem a luz nem as trevas, você tem que transcender. Você tem que escolher os pés de lótus do Senhor Krishna como uma referência firme na sua mente. Nista. Então o processo é Srada, depois Sadhusanga, Bhajana Kriya, depois Anartha Nivriti, depois Ruchi, Asakti, Bhava e Prema, amor puro por Deus. Essa é a sequência que você segue, né? A gente pode fazer uma aula depois sobre esses estágios do amor até você atingir esse amor puro por Deus. Tudo é uma ciência explicada pelos devotos puros do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, Bhaktira Samrita Sindhu. Tem um livro muito bom do Bhaktivinoda Thakura que eu li uma vez, se chama Jaiva Dharma, que ensina toda essa ciência divina. Então o importante é você estar cantando o santo nome e sempre se associando com o conhecimento relativo a Vrindavana, a Krishna, aos passatempos de Krishna, e também se associando com devotos que estão falando, né, sobre Krishna nesse humor transcendental, já realizados em Deus. Então temos que não nos movermos pelo nosso, assim, autodidatismo, né? Eu sou autodidata em Krishna. Não, você tem que se associar e viver essa vida assim plenamente, com maestria. Assim, né, devemos caminhar sempre e em frente, né? Enquanto você estiver nessa forma humana de vida, que tem a inteligência ou o poder de discernir entre o espiritual e o material, você, nesse poder de discernimento, escolhe sempre os pés de lótus de Krishna, porque você entendeu a natureza, né, de todo o conhecimento, como nós descrevemos aqui no capítulo 13 do Bhagavad Gita, onde Krishna fala que eu sou, né, o conhecimento, o objeto do conhecimento e a meta do conhecimento. Por isso é muito importante estudar o Bhagavad Gita, como estamos fazendo aqui agora, nesse capítulo 13,
onde entendemos o que é a natureza, o desfrutador e a consciência, que desfruta e que contempla ou observa essa natureza material. Essas aulas do capítulo 13 são bem essenciais, né? Apesar de eu ter falado agora sobre o Santo Nome, eu acho que no início eu comecei a cantar e a energia do Santo Nome me veio, né, para tentar falar no modo mais básico possível, para que vocês entendam a importância de adotar imediatamente esse canto do Santo Nome. Tudo isso está vinculado de alguma forma também com essa sabedoria de você entender o capítulo 13 do Bhagavad Gita, que dá uma base, né, um alicerce para que você tome uma decisão dentro do seu discernimento, que é o sintoma ou a manifestação da sua inteligência, para decidir finalmente que, assim, entendi que Krishna é o Senhor Supremo, ele está se revelando no Bhagavad Gita como o Senhor Supremo. Acho que esse verso ele vai falar também como ele está dentro do nosso coração, como esse ser que comanda tudo, né, que realiza todos os nossos desejos. E em, né, andamento com essa sabedoria, você vai cantando o Santo Nome. Então vai cantando, aí todos os dias você pega o Bhagavad Gita, lê um verso, e aí você também ouve, né, quem está falando do Bhagavad Gita de uma forma mais inteligível, e assim vamos caminhando. E Krishna dentro do nosso coração está observando todas as nossas atividades, porque Krishna é que está dando o resultado daquilo que estamos desejando, seja no nível espiritual ou no nível material. É lógico que esse mundo, né, atual, dentro dessa programação, vamos dizer assim, demoníaca, que não está interessada em Deus, ocupa, né, as pessoas de tal maneira nesse nível de sobrevivência que parece que elas não têm tempo. Elas ficam tão cansadas que não têm nem energia e prazer em cultivar a vida espiritual. Por isso o Senhor Chaitanya, ele trouxe o Santo Nome. Ele falou, não importa o quanto ocupado você esteja nessa vida, né? Porque as pessoas não têm tempo de estar aqui ouvindo uma aula como essa. Eles não têm tempo de estar lendo uma escritura de tamanha magnitude como o Bhagavatam ou como o Bhagavad Gita. Além do que, a sua mente está tão contaminada pelo medo, pela insegurança, pela violência, pela ambição, pela luxúria, está tão contaminada que ele não quer saber de vida espiritual. Ele quer saber de chegar em casa e dar uma relaxada, uma desfrutada, e depois tem que se preocupar. O nível de ansiedade e lamentação de uma alma que vive aqui em Kali Yuga é terrível, é infernal essa era. Então imagina a misericórdia de Krishna. Ele falou assim, tudo bem, se você não consegue ler, se você não consegue me adorar, se você não consegue fazer nada em relação a mim, porque sua mente está muito condicionada e contaminada a viver essa Maya, essa Matrix, então eu vou facilitar para você, eu vou me dar para você através do Santo Nome. E aí qualquer pessoa, né, pode cantar o Santo Nome. Se você está dirigindo, né, um carro, se você está numa fila de banco, se você está fazendo um exercício, ou exercendo a sua atividade natural, você pode estar como pano de fundo repetindo o nome de Deus. Através dessa repetição, a super-alma no seu coração, vendo, né, que você está tentando de alguma forma realizar Deus ou descobrir o mistério da vida, ele vai criando arranjos na sua vida para que você tenha mais facilidades. Ele vai te posicionando de acordo com essa sua vibração de cantar o Santo Nome com entendimento, né, devoção, e aí a vida da alma vai ficando mais, assim, ela vai se sentindo mais aliviada, né, quando vê que as coisas começam a acontecer conforme o arranjo de Deus em sua vida.
Nada acontece que não seja o arranjo de Deus na sua vida. Ele está dentro do seu coração, né? Trazendo tudo o que você precisa e retirando tudo aquilo que você tem como vício ou hábito, mas que atrapalha a sua vida espiritual. Mas para isso você tem que ter esse desejo sincero no seu coração, tá? Mesmo às vezes a pessoa cantando o santo nome de brincadeira, ou falando alguma palavra que tenha, né, o nome de Deus, assim, isso aí é tão poderoso que já vai influenciar a vida espiritual da pessoa. Então devemos, assim, nos alegrar porque estamos no inferno, em Kali Yuga, mas o paraíso está presente, né, como o santo nome de Deus. E se você canta o santo nome de Deus nesse mundo infernal, naturalmente o paraíso vai se revelar no seu coração. O reino de Deus vai acontecer na sua vida. Venha a nós o vosso reino. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Aí seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim na matéria como no espírito. E aí você vive em outro mundo, né? Enquanto as pessoas vivem uma vida infernal, porque não querem saber da misericórdia de Deus, você está vivendo num paraíso, mesmo numa era considerada infernal. Então essa é a maior bênção. Ao mesmo tempo que aqui a vibração é muito densa, ao mesmo tempo a misericórdia de Deus está mais manifesta. Então essa é a bênção de Kali Yuga, né? Deus nunca nos abandona, assim, Ele sempre facilita tudo para a gente. Porém, né, temos que fazer a nossa parte, que é cantar o santo nome de Deus. Então vamos para o verso 23 do Bhagavad Gita, onde Arjuna diz a Krishna diz a Arjuna: Apadrasta numantacha Bharta Bhukta Maheshvara Paramatmati Chapi Ukto Deheismi Purashaha Paraha. Tradução: contudo, neste corpo há um outro, um desfrutador transcendental, que é o Senhor, o proprietário supremo, que age como o supervisor e permissor, e que é conhecido como a superalma. Então, nessa tradução desse verso, quando Krishna fala contudo, né, isso é em relação ao verso passado, anterior, que ele diz que a entidade viva, dentro dessa natureza material, segue os caminhos da vida desfrutando dos 3 modos da energia material, da influência da energia material. Então, que isso decorre de sua associação com essa natureza material, onde ela se encontra com o bem e o mal em várias espécies de vida. Contudo, mesmo que você esteja associado a essa energia material, totalmente hipnotizado, totalmente, né, identificado com esse corpo material, onde você esteja se encontrando sempre com essa dualidade do bem e do mal. Contudo, mesmo assim, né, Krishna ele permanece com você na forma de Vishnu, que é a superalma. Ele está caminhando com você. Deus está caminhando com você o tempo todo. Porque não existe assim, você está separado de Deus. Deus ele está sempre com você e você está sempre com Deus. De modo que você pode se lembrar disso ou não. O Bhagavad Gita é o Senhor Krishna tentando explicar como ele está presente dentro do seu coração como a superalma, que é a matéria que estamos dando aqui nesse capítulo 13. Então, contudo,
neste corpo no qual você está se iludindo e vivendo prazeres e sofrimentos, encontrando o bem e o mal entre várias espécies de vida, não só essa humana, mas todos os seres têm uma característica de manifestação nesse mundo, daquilo que seja bem ou mal, isso é relativo, tá? Sendo que na forma humana, bem significa que você se rendeu a Deus. E mal significa que você não se rendeu a Deus. Que você está vivendo uma vida pecaminosa nesse sentido de estar se atraindo por Maia, por aquilo que é diferente dessa devoção a Deus. E o bem, só há um bem, que é Deus. Se você está associado com Deus, então você está vivendo o bem, o bom, o moral, o ético. Tá? Então aqui, ó, há um desfrutador transcendental, que é o Senhor. Na verdade, o desfrutador de tudo é essa superalma, é Deus no seu coração. Por isso, quando você tem essa consciência, tudo que você faz nesse mundo, e isso se chama o serviço devocional, você faz para o desfrute de Deus. Você está tentando satisfazer o Senhor Supremo que está em seu coração. Isso aí é a atividade do Espírito. Já o falso ego, ele está tentando agradar, né? O falso ego é o quê? Quando você se identifica com esse corpo material, o falso ego está tentando dar desfrute para esse corpo material. Essa é a diferença entre luxúria e amor a Deus. A luxúria é o amor a Deus sendo pervertida. O amor a Deus sendo usado como tentativa de desfrute através desse falso ego, tentando desfrutar dessa energia material para satisfazer o seu veículo físico, emocional e mental. Por isso Krishna diz que a luxúria é o inimigo mais pecaminoso, porque você está usando a energia espiritual que tem que ser usada para amar a Deus, e você está usando essa energia para amar o mundo material, a energia da ilusão. E o amor é aquilo que liga, é aquilo que liga. O desejo intenso de você experimentar algo que te traz prazer ou que te agrada é o que te liga a qualquer coisa, seja material ou espiritual. Daí a gente tem que usar a nossa luxúria espiritual. Isso se chama amor a Deus, para estar assim tentando sempre satisfazer ao Senhor Krishna. Quando cantamos, né, o santo nome do Senhor, o Mahamantra Hare Krishna, nós estamos tentando satisfazer o Senhor, porque é isso que ele pede, né? Ele fala assim, eu estou me dando para você ter a realização de minha pessoa. Então, quando você começa a cantar nesse sentimento de desejo intenso de realizar Deus, isso vai despertar naturalmente o amor, a energia que une. Por isso que é Bhakti Yoga, a união com Deus através do amor. E esse processo de amar a Deus sobre todas as coisas, ou manifestar Krishna Prema, significa que ele começa no estágio de fé. Você quer isso. Eu acredito que Krishna é Deus. Como é que você vai realizar Krishna se você não aceita inicialmente que ele é Deus, mesmo que teoricamente, né? Mas você tem que aceitar e colocar toda a sua energia nisso, e isso se chama fé. E aí tem todo o processo até você chegar em prema, amor puro por Deus vai estar se manifestando no seu coração, né? Isso significa prática constante, que Krishna diz no Gita, e naturalmente, depois de um tempo, você se desapega da matéria. Você entra num estado de samadhi interno, né? Onde você está vendo tudo como energia de Krishna. Então não há essa questão do encantamento material mais. O Tama Adhikari, né? Devotos transcendentais. É nessa posição que a gente tem que chegar. Ou vai chegar em alguma vida. Porém, temos que regar essa semente, né, do serviço
devocional, tentando satisfazer a Deus no máximo possível, para termos essa realização plena e nos libertarmos completamente dessa influência de Maya, da energia material. Então, nesse verso, né, Krishna está dizendo, né, esse corpo há um outro, que é ele mesmo, a super-alma, um desfrutador transcendental, que é o Senhor. Mais explicado que isso, impossível, né? Você, como parte de Deus, você só pode desfrutar de algo realmente se você primeiro fizer Deus desfrutar disso. Assim como na praçada, né? Antes de comer, você oferece a Deus com muito amor e devoção aquele alimento e ele naturalmente vai se espiritualizar, porque Deus aceita, né, o seu amor do oferecimento. E, naturalmente, quando você ingere a comida, você está ingerindo o sabor divino. E aí você desfruta. É assim que funciona. Tudo que você for fazer nesse mundo, quanto mais você estiver inserido nesse contexto do serviço devocional, com essa compreensão transcendental, sua vida vai se tornar perfeita. Enquanto experiência nessa forma humana aqui. E depois essa experiência vai se expandir no mundo espiritual, Vaikuntha Loka Dhamma, na morada do Senhor Supremo, né? Krishna Loka, Goloka Vrindavana. Entender também que Krishna aqui ele fala, é o proprietário supremo. Então o proprietário de toda essa existência material, toda a existência espiritual está dentro do seu coração te acompanhando. Se ele é o proprietário de tudo e você é um servo amoroso, talentoso, né? Feliz nesse mundo, procurando servi-lo, mostrar, né, essa realidade da filosofia do Bhagavad Gita para todo mundo. Então, Krishna, como o proprietário absoluto, né, da existência, que é uma emanação da forma pessoal dele, toda a existência é o Brahman, ele vai te fornecer todas as condições para você se tornar assim, um bom pregador, um bom servo, um bom servidor dele. E você vai desfrutar dessa vida material ou da vida espiritual sempre assim, com Deus, totalmente. Tá? Podemos ver que pessoas que estão desfrutando dessa vida material, que possuem tudo, estão sempre insatisfeitas. Parece que falta algo, né? Há um vazio, ela não consegue desfrutar tendo todo o poder do mundo, toda a riqueza, todas as facilidades mundanais, né? Sendo os senhores assim chamados do mundo, essa ilusão, né, que as pessoas fazem. Então essas pessoas elas são frustradas, porque se você tem tudo e você não está satisfeito, então a sua frustração é muito maior do que uma pessoa que não tem nada. E aqui Krishna está falando, a única posse que você tem que ter é o santo nome, né? O amor a Deus. Krishna vai te dar essa realização. E se você está com Krishna, o mínimozinho que você tem de estar satisfazendo a Deus em algum serviço devocional, isso vai te dar tanto prazer, tanta satisfação, tanta felicidade, tanta bem-aventurança, que você não consegue compreender, porque você ainda não foi para esse lado com mais profundidade, com humildade, né? Com simplicidade. Krishna é bem simples, né? Ele é um vaqueirinho em Vrindavana. Não precisa assim, você... porque agora eu sou um mestre, porque eu sou um devoto puro de Krishna. Né? Pelo contrário, o devoto puro ele é bem simples, está sempre servindo todo mundo. Assim, não tem desejo de ter discípulos, de nada. Simplesmente está realizado em Deus, passando a mensagem divina nesse planeta, né? Nessa escola planeta Terra, onde atualmente estamos. Né? Então ele é o proprietário supremo, reconheça isso. Então desfrutar e cobiçar, você não pode cobiçar as coisas de Deus. Nem você vai conseguir renunciar às coisas de Deus. Você simplesmente tem que se render aos pés de lótus de Krishna e agir nesse mundo, oferecendo tudo para o desfrute de Deus, porque tudo é propriedade de Deus e você está usando essa propriedade
para se manter, né, dentro dessa experiência mundanal, material ou espiritual, da melhor maneira possível. Só o fato de existir, de você viver, de você ser um centro de expressão espiritual nesse mundo já é maravilhoso. É maravilhoso existir, de saber, de amar a Deus, tudo isso é a maravilha das maravilhas. Então, Krishna está falando que né, esse outro, né, que está junto com a gente, que é ele mesmo, age como supervisor e permissor, e que é conhecido como a superalma. Então, tudo que você está fazendo, Krishna está supervisionando. Nada pode acontecer sem o consentimento de Krishna. Nós propomos, né, e Krishna dispõe. Tá? Então, Krishna é neutro, ele não está te julgando. Krishna é neutro, assim. Ele te dá o livre-arbítrio. Mas tudo aquilo que você está fazendo vai ter uma reação. Se você faz o que é chamado, assim, entre aspas, o mal nesse mundo, você vai colher coisas negativas. E se você faz o bem, você vai colher coisas positivas. E se você se rende a Deus, você vai colher coisas transcendentais. E quem é que está supervisionando tudo isso? Krishna, Vishnu no seu coração. Quem está supervisionando a administração dos semideuses, né, dentro dessa arte de fazer com que uma humanidade se eleve ao ponto de todo mundo estar rendido a Deus. Então, Krishna no coração dos semideuses. Tudo que está, toda ação desse mundo é Krishna agindo, né, supervisionando a vida de todo mundo. Mas Krishna é neutro. Não importa o que você faça, o problema vai ser sempre seu. Você tem que arcar com as consequências do que você está pensando, sentindo, energizando ou agindo nesse mundo. Nessa sua história de encarnação humana. E aí, quando você transcende tudo e se rende a Krishna, então você se liberta das ações e reações kármicas. É isso aqui que no Bhagavad Gita, no capítulo 5, Krishna está falando. Karma Yoga, ação em consciência de Krishna, esse título, né? É simples entender isso. Se você age com falso ego, você está gerando karma. Se você age em consciência de Krishna, você não está gerando karma. Se você está numa posição transcendental, oferecendo tudo a Krishna, entendendo que ele é o desfrutador de tudo, que ele é o proprietário de tudo, e que ele que está supervisionando a vida de cada ser nesse mundo, que está tentando, dessa forma humana, se libertar de Maya, ou simplesmente está vivendo esse roteiro da programação mental, onde você está escravo desse mundo, né? Dessa mente, que expressa esse campo de atividades através dos sentidos. Então, Krishna age como supervisor e permissor. Ele está deixando, está permitindo, por quê? Porque é livre-arbítrio. Mas, ao mesmo tempo, ele está te dando essa sabedoria do Bhagavad Gita para você entender que nada pode acontecer sem que Krishna permita. Tá? Então, é muito interessante isso, né? Krishna ele não está te julgando, ele não está te criticando. A vida é assim, você vai errando, sofrendo, fazendo besteira, até que chega uma hora que você usa a sua inteligência. E aí você usa o discernimento, não vou fazer isso, porque não é interessante para o meu despertar espiritual. Como a gente fala lá, né? São Paulo diz, né? Tudo posso, mas nada, nem tudo me convém. Antes eu falava como criança, agora eu falo como uma pessoa madura, nesse sentido, né? Então temos que amadurecer a nossa vida devocional, a nossa semente, né? Ela tem que se transformar em planta, ela tem que brotar imediatamente. Você tem que regar sempre com o santo nome a sua vida espiritual, né? Se você, no caso aqui, escolheu o Senhor Krishna,
que no fim todo mundo, todas as religiões, tudo, todos os caminhos assim chamados diferentes da consciência de Krishna, um dia vão culminar em consciência de Krishna, quando você entende que Krishna é a suprema personalidade de Deus, que Krishna está atraindo todo mundo para ele, e que muitas vezes as pessoas, não tendo esse conhecimento direto de Krishna, vão tendo alternativas, né, filosóficas e religiosas, até chegar nesse ponto em alguma vida que ela vai entender quem é Krishna. Tá? Então é conhecido como a super-alma, né? Esse supervisor e permissor. Então vamos aqui agora ao significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui declara-se aqui que a super-alma, que está sempre com a alma individual, é uma representação do Senhor Supremo. Ele não é uma entidade viva comum, como a gente, né? Porque consideram o conhecedor do corpo como um só, os filósofos monistas pensam que não há diferença entre a super-alma e a alma individual. Então, os monistas são os impersonalistas que julgam, né, que eles são Deus. Quando você atinge esse eu real, você fala, não há diferença entre o eu real e Deus, você é Deus. Então essa é a filosofia monista, né, de unidade, Advaita. Então Prabhupada está falando aqui, e já nesse verso aqui a gente está compreendendo que Krishna está falando que ele é a super-alma que está presente no seu coração. Então essa é a diferença entre a filosofia personalista e a filosofia impersonalista, ou Mayavada. Então, para esclarecer isso, né, que nós não somos Deus, nós não somos Krishna, somos partes integrantes de Krishna, energias de Krishna, Krishna é o energético. Então, para esclarecer isso, o Senhor diz que em cada corpo ele está representado como Paramatma, a alma suprema que está dentro do coração de cada ser que está tendo essa experiência de despertar espiritual nesse mundo. Ele nos acompanha, né? Ele é diferente da alma espiritual. Ele está representado como Paramatma, a grande alma, né? Ele é diferente da alma individual. Ele é para-transcendental. Paramatma, a alma transcendental, o divino. A alma individual goza as atividades de um campo específico, que é esse aqui que a gente está vivendo aqui. Cada um tem o seu pequeno campo de experimentação. Mas a super-alma está presente não como um desfrutador finito, nem como alguém que toma parte em atividades corpóreas. Apesar de Deus estar aqui dentro do nosso coração, ele está completamente à parte das nossas atividades, decisões, pensamentos. Ele é completamente transcendental, ele só está supervisionando e nos dando o resultado. Tá? Mas como a testemunha, o supervisor, o permissor e o supremo desfrutador. Seu nome é Paramatma e não Atma. Ele é transcendental. Atma, a alma, né? E Paramatma, a alma suprema. Fica bem claro que o Atma e o Paramatma são diferentes. A superalma, o Paramatma, tem mãos e pernas em toda parte, mas a alma individual não. Tá? Como Deus está dentro de todo mundo, e esse corpo material nada mais é do que uma energia de Deus, do qual nós e o Paramatma estamos usando, o Paramatma estando presente dentro de todos
os corações, né, de cada forma física, em várias espécies, tudo que é mão, pé, olhos, ouvidos, tudo é do Paramatma. E você só está tendo aqui a experimentação finita desse corpo aqui. Mas o Paramatma também está desfrutando, está percebendo tudo através desse corpo seu. E como é o Senhor Supremo, o Paramatma está presente internamente para sancionar o desejo da alma individual que busca o desfrute material. Sem a sanção da alma suprema, a alma individual nada pode fazer. Tudo é atividade de Deus. Ele que está realizando todos os seus desejos. E aí, quando você fica consciente de Krishna, você só vai desejar coisa espiritual, né? Vai pedir a Deus, Deus, agora eu quero realizar a sua presença no meu coração. E aí a super-alma vai fazer isso. Você realizar Deus, tá? O indivíduo é bhukta, ou aquele que é sustentado por outrem. E o Senhor é Bhokta, o mantenedor. Então, Vishnu é isso, né? Vishnu, dentro da configuração de manifestação universal, é ele que mantém. O Senhor Brahma cria, o Senhor Shiva destrói, o Senhor Vishnu, em nosso coração, a super-alma, Paramatma, mantém tudo. Há inúmeras entidades vivas, e ele permanece nelas como amigo. Então, Krishna é o verdadeiro amigo porque ele está participando de todas as suas experiências até você se libertar completamente desse mundo material, se iluminar e voltar para a morada dele. Krishna Loka, Vaikuntha Loka Dhamma, Goloka Vrindavana. O fato é que a entidade viva é eternamente parte integrante do Senhor Supremo. E ambos se relacionam de maneira íntima como amigos. Seu melhor amigo. Amigos materiais são ilusão também. O melhor amigo, né? Amigo fiel. Né? Então, Krishna ele quer te levar para o mundo espiritual, para você ser eternamente feliz, eternamente, né? Amoroso, né? Ter passatempos incríveis. Então ele é um amigo fiel, né? Não importa se você está fazendo besteira nesse mundo aqui, ele permanece assim, está tolerando assim completamente, mas não essa tolerância mental. É porque Krishna é transcendental, ele não toca essa natureza material. Assim a alma também é transcendental, mas ela sendo finita, ela toca essa natureza material e por isso ela se ilude ou se identifica com a energia material, como a maioria das pessoas está fazendo, pensando que é um corpo físico, que é os pensamentos, que é a emoção. Então temos que nos libertar exatamente disso. E essa presença de Krishna em nosso coração nos garante exatamente isso, a confiança completa de que podemos ser livres. Assim como a morte, né? Krishna também representa a morte personificada. Representa que tudo aquilo que conquistamos nesse mundo também vai ser perdido um dia. Então, quando você conquista esse amor a Deus no seu coração, você conquista a eternidade. Sai desse aspecto temporário. Amor pelos amigos, amor pela nação, amor pelo universo, assim, esse tipo de amor mental, né? Mas quando você ama a Krishna sobre todas as coisas, naturalmente você vai amar a criação dele também, de uma maneira completamente diferente. Porque você vai ver Deus em tudo. Assim como você vai amar a outra pessoa, entendendo que a super-alma está dentro do coração daquela pessoa. E que ela é uma parte integrante de Krishna. Compreende? Isso é tão simples de entender. Desde que você se situe nessa posição de entendimento e viva isso de uma forma realizada e faça seu serviço devocional para sempre agradar a Deus e pedir, né, que a misericórdia divina se manifeste no seu coração para você realizar
a sua natureza de associação eterna com Deus. Isso é tudo que temos que fazer nessa forma humana de vida. Temos que aproveitar isso ao máximo. Aí Prabhupada diz aqui, mas a entidade viva tem essa tendência de rejeitar a sanção do Senhor Supremo e procura agir com independência. Se Krishna está te ensinando tudo que você tem que fazer nesse Bhagavad Gita aqui, onde você se rende à vontade de Deus, porque Deus é que sabe tudo, o melhor para você. Mas mesmo assim você quer rejeitar as instruções de Deus e seguir um caminho independentemente de Deus. Krishna também te dá essa independência, que é chamado livre-arbítrio, mas quando você não tem essa consciência de Krishna, você vai usar mal a sua liberdade, a sua independência, o seu livre-arbítrio, e você vai se emaranhar nessa energia material, né? Essa árvore de Maya. Você vai comer os frutos do sofrimento. Porque você se tornou soberbo, né? Orgulhoso. Você se acha o Deus, né? Você se acha o próprio Deus. Assim, a maior armadilha do falso ego é você achar que você é Deus, nesse sentido assim, de que não há outra coisa senão eu como Deus. Esse verso vem para desbancar essa argumentação, né, filosófica, monista, impersonalista. Então Krishna fala, eu sou Deus e estou presente no seu coração como a super-alma, reconheça isso. Cante o santo nome, que é a misericórdia que Krishna nos deu através de Chaitanya Mahaprabhu. Não perca tanto tempo, né, especulando, duvidando, se envolvendo com narrativas ou certos tipos de religiosidade ou filosofias que não estão falando sobre a Bhakti Yoga, o amor a Deus. Então, a entidade viva rejeita, né, a sanção do Senhor Supremo, as instruções, né, e procura agir com a independência nessa tentativa de dominar a natureza. Dominar a natureza é a raiz de toda a problemática que você tem na sua vida. Você não pode dominar a natureza porque ela é a energia ilusória de Deus. Como é que você vai dominar algo que é apenas uma aparência fenomênica da mente? E essa é a escravidão, né? A mente tentando usurpar ou roubar a ela mesma, numa tentativa falsa de tudo. Então é isso que Prabhupada está falando aqui, né? Devoto puro de Krishna, enviado diretamente por Krishna para nos explicar em detalhes os versos do Bhagavad Gita. Quanta bênção, né? A maior misericórdia, né? Ter o encontro aqui com um devoto puro nos ensinando diretamente nessa missão potencializada por Krishna, Chaitanya, Nityananda, Prabhu, Baladeva, Balarama, fornecendo, né, o poder intelectual, intuitivo para nos ensinar. Então, estamos agindo, né, usando a nossa independência de maneira equivocada, tentando dominar essa natureza material, que não temos que dominar nada, porque Krishna é o proprietário supremo, é o desfrutador supremo de tudo. E você está querendo ser Deus, né? É por causa disso que estamos aqui nessa energia material, né? Inveja de Deus. Se não nos rendemos a Deus, se não reconhecemos que Ele é o Senhor Supremo, somos simplesmente seres invejosos, tentando ser Deus e dominar essa energia material sem a sanção de Deus, como ele fala, né? Prabhupada está falando. Não nos sujeitamos à sanção, à supervisão de Deus, que nos dá sempre a orientação interna de como prosseguir e progredir nesse mundo. E aí ele vai fazer arranjos para colocar devotos avançados em nossa vida também, nos dando essa instrução externa, ou então nos dá aqui diretamente Srila Prabhupada, nos instruindo aqui nos significados do Bhagavad Gita. Tudo é perfeito.
Mas a pessoa está contaminada e vive aquela vida imperfeita, infeliz, e tenta se ajustar no mundo material com essa condição interna completamente desarmônica e desequilibrada. O que esperar, né, de uma pessoa que está assim? Por isso que a gente tenta vir aqui, nesse espaço aqui, e tentar fazer a pessoa pensar um pouquinho, internalizar a sua concepção existencial. Então, por ter essa tendência de, né, dominar a natureza material, ela é chamada a energia marginal do Senhor Supremo. A entidade viva pode situar-se na energia material ou na energia espiritual. É o que está acontecendo aqui agora. Você pode escolher o reino de Deus ou o reino de Maia. Você tem independência para isso. Se você escolhe o reino de Maia, você vai sofrer. Mesmo tendo prazeres, né, materiais, você está sofrendo, porque isso não é da alma. A alma não sente prazer aqui nesse mundo material. Ou você escolhe o reino de Deus, que está dentro do seu coração, como a super-alma, e você começa a sentir prazer transcendental na alma. E aí você se desvincula da ilusão, dos prazeres e sofrimentos materiais. Enquanto estiver condicionada à energia material, o Senhor Supremo, sendo a super-alma e seu amigo, fica com ela apenas para ajudá-la a voltar para a energia espiritual. Por isso que Deus está dentro do nosso coração. Está te socorrendo a cada vida, tentando te socorrer, te resgatar dessa ilusão material. Você está se afogando no imenso oceano de energia material e o Senhor Krishna, né, dentro do barco espiritual ou o mestre espiritual, te oferece a mão para te tirar desse oceano que, mesmo que você seja um bom nadador, se você está em alto mar, você vai acabar se afogando, né? Devido à temperatura fria da água e os tubarões, vamos dizer que existem, os predadores, né, do mar, ou o mar revolto. Enfim, você não vai se salvar se você não procurar dar a mão a Deus. Isso significa se render. Eu me rendo, Krishna, me tira desse oceano de energia material. O Senhor Chaitanya orava, né? Ó filho de Maharaja Nanda, sou teu servo eterno. Porém, de alguma maneira caí neste oceano de nascimentos e mortes. Resgata-me, por favor, Krishna, deste oceano de mortes e situa-me como um átomo a seus pés de lótus. Muito linda, né? Essa é a oração que você faz para Krishna. O Senhor Chaitanya Krishna está nos ensinando como um devoto puro, como devemos sentir no coração, usar nossa independência, porque o amor, ele não é forçado, né? O amor é uma rendição espontânea, por isso que Krishna nos dá o livre-arbítrio. Ele não pode exigir o nosso amor, e o que Krishna quer de nós é o nosso amor, e por isso devemos usar o nosso livre-arbítrio para oferecer a nossa vida à vida suprema, o nosso amor ao amor supremo, que é o Senhor Krishna. Compreende? Fazendo assim, você usa bem a sua independência e, como uma energia marginal de Krishna, você se situa na energia espiritual, mesmo aqui nesse mundo material, e o mundo material é transmutado em energia espiritual. Aí você está tendo a visão de um devoto puro, né? De um Tama Adhikari, onde você só está vendo Deus e o Espírito. Essa é a perfeição, que temos que chegar nessa forma humana de vida. Então, o Senhor sempre tem interesse em levá-la de volta para a energia espiritual. Porém, devido à sua independência diminuta, a entidade individual rejeita continuamente
a associação com a luz espiritual. Tá? Este mau uso da independência é a causa da luta material que ela empreende na natureza condicionada. O Senhor, portanto, está sempre dando instruções interna e externamente. Externamente, as instruções que ele transmite são como aquelas contidas no Bhagavad Gita, ou no Bhagavatam, ou no Chaitanya Charitamrita, várias literaturas, né? E internamente ele tenta convencer a entidade viva de que suas atividades no campo material não conduzem à verdadeira felicidade. Então, olha a misericórdia de Deus, né? Quando você se volta para o lado realmente divino, quando você se rende a Deus, ele vai te instruir internamente, porque ele é seu amigo, ele está aqui junto com você para fazer com que você desperte, mas ele está respeitando a sua independência, seu livre-arbítrio. E dentro dessa liberdade, você tem que se render completamente a Deus, se submeter a Deus. Essa submissão a Deus é a verdadeira liberdade, onde você atinge, né, a posição eterna sua como um servo eterno amoroso de Krishna. É isso que você é eternamente. Então seja isso, use sua liberdade de ser para ser o que você é, e não ficar se identificando com o corpo material e você se torna um servo da energia ilusória, de Maya, que é uma energia de Deus também, mas que não traz nenhuma felicidade para você. Você nunca vai ser feliz aqui nesse mundo. A sua mente vai ter alguns prazeres e alguns sofrimentos, né, de cunho mental, emocional e físico, mas o espírito, aquilo que você é, não tem nenhuma relação com os prazeres da mente ou com os sofrimentos da mente. E aí, quando você se situa em Deus e vive nesse humor, né, de alegria espiritual ou bem-aventurança, o que se chama Ananda, já que somos Satit Ananda, quando você está nessa bem-aventurança, aí você observa os prazeres e sofrimentos desse mundo, mas não se envolve com eles. Você já não está mais apegado àquilo que é agradável, que é bom, que é prazer material, nem está criticando o que é ruim, o que é mal, porque tudo isso faz parte da dualidade material. Aqui, o planeta Terra é uma escola. Através dessa dualidade, você vai sendo jogado para lá e para cá, se frustrando, se realizando em certas coisas materiais, mas no final, isso tudo é como se estivesse chacoalhando, né, a alma, para ela falar, peraí, eu quero me situar aqui, eu estou indo muito para lá e para cá. Cada vida eu estou sofrendo cada vez mais, outra vida eu estou desfrutando, tem vida que eu estou sofrendo e desfrutando, mas não tem nada espiritual. Você só está repetindo o mesmo erro porque você não se rendeu aos pés de lótus de Deus. E daí, quando você se rende a Deus, vem a paz interna, você transcende a dualidade e começa a sentir Ananda, a felicidade. E quando você for para o mundo espiritual, essa felicidade está em grau infinito, máximo. E daí a alma, quando sente um mínimo de prazer nessa realização interna de Deus, ela vai querer sentir mais esse sabor cada vez mais, porque agora eu senti, entendeu? É um sentimento seu com Deus. Isso aí não dá para falar. Que a gente tem que falar aqui assim, renda-se a Deus que essa felicidade, essa bem-aventurança, Ananda, vai se manifestar. E aí, quando você se liberta desse mundo material, você ganha o prêmio supremo, porque você abandonou esse corpo mortal, né, com a passagem dele, e você vai para o mundo espiritual, vai com a louca dama, e você ali fica diretamente com Deus. Deus é a pessoa suprema. E você é a pessoa energia de Deus, se relacionando com a pessoa suprema. No mundo espiritual, o nível de amor e felicidade, de prazer é inconcebível. A tinte é inconcebível. Então temos que apostar nisso, né?
temos que fazer disso a meta suprema, porque imagina, quem é? O que você está buscando aqui nesse mundo? Você está buscando prazer e felicidade, você está buscando, né, o conforto de uma vida plena, cheia de consciência. Mas você não vai encontrar aqui no mundo material isso. Você vai encontrar um pouquinho se você estiver usando a sua consciência espiritual para servir a Deus aqui nesse mundo. Aí você vai encontrar. Mas não é no nível de um corpo espiritual, né? O Siddha Deha, que fala, o corpo perfeito, o corpo transcendental que você tem eternamente lá no mundo espiritual com Krishna. Tá? Então temos que pensar nisso. E Krishna está nos convidando aqui no Bhagavad Gita a voltar para essa natureza original que somos. Certo? Você tem que aceitar isso. E ele está dentro do seu coração te acompanhando nesse processo. Então logo você se renda realmente a Krishna, a Vishnu, ao santo nome de Deus, esse processo é acelerado. É acelerado e tudo na sua vida é modificado, transmutado, né, com arranjos divinos, porque ele é toda essa energia aqui, e você entende tudo, você entende tudo. É igual a pessoa que é cega e você está falando né, de tudo isso aqui, e o cara, não, mas eu não estou entendendo. Aí você abre o olho, quando você abre o olho, entendi. Ninguém precisa falar para você, você já está vendo. Internamente é assim também. Aí você vai ver a super-alma, você vai ver a energia dos passatempos de Krishna, você vai ver a forma de Krishna enquanto você canta. E é assim que acontece, é sensacional isso. Tá? Então, Prabhupada diz aqui, apenas, né, Krishna está falando, né? Apenas desista disso e deposite sua fé em mim, então será feliz. Por isso a gente fala, né? Cante e seja feliz. Se você começar a cantar o santo nome, esse sentimento de Ananda vai despertar na sua alma. Cante e seja feliz. Olha que facilidade, né? Assim, a pessoa inteligente que tem fé no Paramatma ou na Suprema Personalidade de Deus começa a avançar rumo à vida eterna e bem-aventurada, cheia de conhecimento. Todas as glórias pela Prabhupada, todas as glórias da super-alma. Compreende, então, a simplicidade do processo? Tudo só pode acontecer a partir do momento que você coloca a sua atenção naquilo que você quer. Se você quer Deus, você se rende a Deus. Se você não quer Deus, você se rende a Maya, mesmo que tenha uma religião, uma filosofia que fala, né, que eu vou amar a Deus, mas se você não sabe quem é Deus, como é que você vai se render a Deus? Então tem filosofias, né, que esquecem assim, completamente da causa de todas as causas, que é o Senhor Krishna, e aquelas que estão tentando, né, tirar Krishna da jogada e pensar que eu sou Krishna, eu sou Deus. Krishna é só uma representação desse Brahman, dessa energia impessoal, que é o eu real. Krishna é a manifestação do eu real, mas Krishna é só uma forma humana, assim como a minha. Aí você começa a especular, e no final você vai perder essa vida material. Então esse verso está bem explícito. Eu estou no seu coração como a super-alma, eu estou no mundo espiritual como Krishna, e eu quero te levar para o mundo espiritual, permanecendo, né, no seu coração como supervisor, como instrutor, como quem está mantendo a sua vida. E você está observando também, junto com Krishna, as atividades desse corpo material. E aí, quando você fica nessa posição transcendental, em que você vê assim, a super-alma como o amigo supremo na sua existência, naturalmente você se desacopla, né, dos seus corpos grosseiros e sutis, que manifestam esse campo de atividades,
e você entende quem é o verdadeiro desfrutador e o verdadeiro proprietário dessa escola terra, onde você, através dessa forma humana, está experienciando essa volta ao Supremo, em nível de consciência, de prazer, de estar vivendo em gratidão nesse mundo por ter recebido esse conhecimento do Bhagavad Gita, e você agradece muito a Krishna, obrigado Krishna por ter colocado essa sabedoria, e isso me iluminou, e com a minha luz eu vou me conduzir nesse mundo, porque eu sou a luz do mundo, e vou tentar com a minha luz iluminar outras pessoas, ou com meus olhos, com a minha medicina de visão perfeita, eu vou procurar fazer com que as outras pessoas que estejam cegas, né, ou de olhos fechados, ou que estejam num lugar completamente escuro, que representa os modos da natureza material, né, essa analogia, possam realmente abrir os olhos ou terem a visão através da operação de você dar esse conhecimento, ou você tira a pessoa desse quarto escuro que não pode ver o sol, né, do meio-dia, a claridade toda que representa a suprema personalidade de Deus. Ok? Então, beijo no coração, meditem, né? Vejam de novo essa aula, deixa a sua alma ser saturada dessas verdades autorizadas que a gente está falando aqui do Bhagavad Gita, para você dar rumo logo à sua vida, atingir a meta suprema da existência e não ficar aqui vida material após vida material, em várias espécies, em vários corpos, e ficar nessa programação, nessa narrativa de pessoas que não entendem nada de vida espiritual, que não querem ouvir o Bhagavad Gita, que não querem se associar com Deus em seus corações de forma pura e espontânea. E aí perdemos muito tempo, gastamos muitas energias pensando em coisas irrelevantes que não vão trazer nenhum substrato de benefícios para a nossa vida espiritual. Associe-se sempre com pessoas que estão já vivendo em Krishna, certo? Que estão vivendo a verdade divina em seus corações. Então fiquem sempre com Deus, muita luz, muita paz. Haribo!